Ezequiel 22:30. Busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, ou estivesse na brecha no muro, estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. Busquei dentre eles um homem que estivesse tapando um muro e estivesse na brecha perante mim por essa terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. Amém? Um instantinho de oração, incline sua cabeça, feche seus olhos. Deus, eu sei que o Senhor é maravilhoso, grande, poderoso, santo, fiel, verdadeiro, magnífico, grandioso em obras, em poder, digno de honra, do poder, das riquezas, do louvor. Sim, digno és. Sim, Senhor, Tu és digno. Deus, toma a nossa frente. Continue, meu Deus, abençoando aqui, Senhor, a rede de homens, a direção que o Senhor tem dado para o Ministério SEAP, para que o Teu nome continue sendo glorificado neste lugar, como tem sido glorificado sempre, alcançando pessoas, vidas, trazendo, meu Deus, homens e mulheres, Senhor, para a Tua presença e edificando-nos, edificando cada um que o Senhor tem escolhido para uma grande obra, escolhido sim, Senhor, chamado e escolhido para ser herdeiro do reino celeste. Coisa boa estar na Tua presença e poder Te buscar, que o Senhor possa nos dar entendimento, a revelação da Tua poderosa palavra, que é, Deus, pão para a nossa vida espiritual e para os nossos corações. Deus, eu quero Te agradecer por essa oportunidade e peço direcionamento na Tua palavra, para a glória, para louvor, para a honra do Teu santo nome. Amém, glória a Deus. Querida igreja, homens valorosos do Senhor, foi escolhido um tema para essa rede de homens, tema importantíssimo, para que nós possamos ter uma visão de onde Deus quer nos colocar, qual é o desejo de Deus para nós, aonde Deus quer que nós estejamos. E é muito importante nós podemos ter a palavra de Deus para nos instruir, porque a palavra de Deus, ela nos é dada como um presente maravilhoso da parte de Deus. A mente do Senhor que é ministrada aos nossos corações, é a oportunidade da gente ter o ensinamento divino de Deus, aquilo que a gente perdeu em Adão, né? Porque Adão, o nosso representante, o nosso primeiro governador, o nosso primeiro representante da humanidade, o nosso pai físico, né? Ele havia a oportunidade de receber instruções do Senhor na viração do dia, e ele foi colocado por Deus ali como o nosso representante perante ele, e ele era aquele que tinha o encargo de nos ensinar, né? Adão tinha da parte de Deus a ordem de poder direcionar o ser humano, mas infelizmente, devido a uma má escolha, por ele dar ouvidos àquela situação do momento que a sua mulher foi enganada, né? Porque primeiro Eva é enganada, na sequência ela, participando do engano, ela convence Adão a também participar do seu mesmo engano, que era comer da fruta da ciência do bem e do mal, aonde o inimigo ele trouxe uma mentira, né? Uma meia verdade, na verdade é uma mentira, querendo fazer com que Adão e Eva pudessem buscar algo que eles já tinham, né? Porque em Gênesis capítulo 1, versículo 26, existe a manifestação daquilo que o ser humano é na presença de Deus, ou seja, a imagem e a semelhança do Senhor. E o diabo, para enganar Eva, quis falar para ela que ela não tinha algo importante, que era, na verdade, ser parecida, ser semelhante a Deus, né? Porque quando ele fala para comer da árvore da ciência do bem e do mal, do seu fruto, ela fala: se você comer, você vai ser semelhante ao Senhor. Só que aí ele acrescenta, né? Sabendo o bem e o mal. E infelizmente ela abraçou a ideia, e Adão também abraçou a mesma ideia. E aí o que aconteceu com a nossa irmã Eva e com o nosso irmão Adão, nossos primeiros pais? Eles passaram a ter a visão
do conhecimento do mal, pela existência do mal, por estar vivendo o mal, porque o mal passou a fazer parte das suas vidas, e o bem foi apenas uma lembrança da época boa em que eles estavam na presença de Deus, quando não pecavam, né? Quando eles tinham plena comunhão. E houve-se a queda, e após queda, Adão perdeu o privilégio de estar na viração do dia, diariamente com o Senhor, recebendo dos seus ensinamentos, e ele foi passando o seu legado na tradição oral até a chegada de Moisés, que escreveu para nós o Antigo Testamento, pelo menos o livro do Pentateuco, e alguns sugerem que ele também escreveu o livro de Jó. Mas o que aconteceu nesse momento? Deus nos deu a oportunidade de conhecer a sua vontade, já que a tradição ela foi passando de pai para filho e foi se perdendo muita coisa no meio do caminho, e muitas coisas começaram a ser distorcidas, e com a multiplicação dos homens era necessário que nós tivéssemos o conhecimento da vontade do Senhor, acessível a todos de uma forma igualitária, né? Porque a Bíblia é igual para todo mundo, né? O Antigo Testamento nos dado esses oráculos divinos que foi passado para o povo de Israel. Nós temos nessa linguagem, primeiramente no hebraico, também uma parte aramaica, e foi traduzido para o nosso vernáculo, para a nossa língua portuguesa querida, para a gente poder ter acesso à vontade e o querer de Deus, porque nem todo mundo é tão erudito, né, para poder saber outras línguas, principalmente línguas tão maravilhosas, mas difíceis de se aprender, como é o hebraico e o aramaico. Mas Deus aprove por sua misericórdia permitir que pessoas traduzissem as Escrituras Sagradas e nos doassem elas para nós, termos o conhecimento da vontade do Senhor. E assim o Senhor tem permitido que a gente venha crescer em conhecimento, venha crescer em graça, venha ter a capacidade de entender a mente de Deus, né? Porque nós temos a mente de Deus para nós com a palavra do Senhor. E nós também começamos a ter algo importante na nossa vida, que é a nossa mente transicionada, a nossa mente moldada para o lugar que a gente vai viver na eternidade, né? Porque eu e vocês, nós não somos daqui, né? Nosso querido Jesus, ali no capítulo 17 de João, onde ele faz a oração sacerdotal, ele fala que ele está orando não somente por aqueles que estavam com ele naquele momento, né? Os 11, porque Judas já tinha saído, mas por aqueles que ele iria agregar ao rebanho, né? Somos nós os agregados que viemos depois, mas que pertencemos ao reino que Jesus ele veio implantar desde 2000 anos atrás, e com a igreja ele tem estabelecido isso e tem vindo avançando a igreja, né? Porque a igreja começa lá onde? Em Jerusalém, e veio explodindo, veio ali tomando conta do Oriente Médio, subindo para a Europa, entrando na África, indo para a Ásia e cruzando os oceanos, né? O nosso Oceano Atlântico, e chegando aqui na gente, né? Louvado seja o nome santo do Senhor, nas Américas, aleluia. E chegou até aqui no Brasil. Nós estamos tão distantes, mas a palavra de Deus tem chegado a nós pela misericórdia do Senhor, e nós estamos a cada dia aprendendo mais com Deus, mais com a sua palavra, e a nossa mente está sendo transicionada, porque Jesus disse que eu não sou daqui, como eles também não são daqui. Jesus não era deste mundo, nunca foi deste mundo. Este mundo foi criado por ele, mas na verdade a origem do nosso amado Jesus é eterna. O nosso Jesus é eterno. Ele encarnou para vir nos salvar. O que é encarnar? É tornar-se carne. Existe alguém além de Jesus que encarnou? Ninguém, só Jesus encarnou. Todo mundo passa a existir a partir do momento em que o espermatozoide vai lá e fecunda o óvulo, e depois nós somos gerados no ventre de nossas mães. A partir daquele momento é a nossa existência. Não existe homem nem mulher que existe antes desse momento. Nós passamos a existir no momento da fecundação, mas Jesus não. Jesus sempre existiu, e ele encarnou para poder mudar a nossa história, pois todos nós estávamos perdidos, caídos, nós estávamos numa posição muito difícil. Nenhum de nós conseguiria mudar a nossa história de homem e mulher caído, mas Jesus, sabendo disso, o que ele fez? Ele veio nos resgatar. Ele veio assumir a posição de nosso representante. Ele sabia que todos nós estávamos caídos em Adão, ligados a Adão por causa da queda, destinados à destruição eterna. Tanto é que a Bíblia diz que cada um de nós andávamos como ovelhas desgarradas, e ele veio nos buscar, nos arrebanhar, porque nós estávamos perdidos, nós estávamos distantes, nós estávamos caídos.
apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 2, versículo 1, que nós estávamos mortos em ofensas e em pecados, mas Ele nos vivificou, Ele nos ressuscitou, primeiramente espiritualmente, para que a gente pudesse entender a mente de Deus, para que a gente pudesse ter a nossa mente transformada, como diz Romanos capítulo 12, se não me engano é versículo 2, né, que fala da metanoia, transformação, né, mudança de mente, né, para a gente dar o nosso culto racional, o nosso culto verdadeiro, esse culto maravilhoso que parte de um coração que está sendo moldado à vontade de Deus, porque nós fomos transformados. 2 Coríntios 5,17, né, que está em Cristo é uma nova criatura, uma nova pessoa, dependendo da tradução. Nós somos uma nova criatura, e dentro da possibilidade de ser uma nova criatura, nós passamos a adquirir a mente de Cristo, e isso é importantíssimo para nós, porque através da mente de Cristo, nós podemos exercer um papel fundamental que Deus tem escolhido para mim e cada um de vocês. Aqui Deus está buscando um homem que estivesse na brecha, e a gente dá a entender que esse homem que estivesse na brecha, ele estaria fazendo uma função semelhante ao do sacerdote. Porque o que era o sacerdote? O sacerdote do Antigo Testamento era uma pessoa escolhida por Deus, dentro do Antigo Pacto, da linhagem de Arão, que iria representar o homem diante de Deus, ou seja, ia ser um intercessor. O homem que estava caído no pecado, ele só poderia ter perdão através de um sacrifício, de alguém para representar este homem. E esse homem, quem que era no Antigo Testamento? O sacerdote, que pegava o homem e apresentava diante de Deus e suplicava ao seu favor e pedia o quê? O perdão dos seus pecados. O profeta trazia uma mensagem de Deus para o homem, o sacerdote levava o homem para Deus. E eu acho interessante que em Apocalipse, capítulo de número 5, Deus ele nos escolheu para um projeto especial, porque Ele nos comprou, né? É isso mesmo, capítulo de número 5, o versículo de número 9. Aqui está falando sobre a manifestação dos 24 seres viventes, dos 4 seres viventes, os 24 anciões que estavam adorando, bendizendo o nome do Senhor, estavam cantando, versículo 8 e 9. E no versículo 9 especificamente, quando ele estava cantando um novo cântico, nesse cântico ele estava falando: digno és de tomar o livro e de abrir seus selos, falando de Jesus. Jesus é aquele que vai abrir os selos, que vai manifestar os castigos que ocorrerão na época da tribulação. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu acho interessante a sequência aqui para o que nós estamos ministrando hoje. Porque foste morto, Jesus foi morto, e com teu sangue compraste para Deus. Jesus nos comprou, que homens de todas as tribos, de todas as nações, de todos os povos, que falam diversas línguas, de toda a língua, Ele comprou pessoas. Nós fomos comprados por bom preço. Qual o preço? O sangue de Jesus. Não foi por ouro, não foi por prata, não foi por dólar, não foi por euro, não foi para o nosso desgastado real, não. A gente foi comprado pelo sangue de Jesus. E aí Deus vai falando aqui para nós: e para o nosso Deus, nós fomos comprados para o nosso Deus, e Ele nos constituiu reis, aqueles que têm poder e autoridade para governar, exercer autoridade. Nós fomos constituídos por Deus, nós fomos comprados pelo sangue, para nós termos autoridade. É isso que significa reis aqui, aleluia. Nós fomos comprados para ser reis, pessoas de autoridade, e na sequência, e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Então nós fomos chamados para ser sacerdotes. Sacerdote em qual sentido? De sermos intercessores. Nós não vamos levar animais mortos como o pessoal de Arão fazia naquela época. Não, aquilo ficou para o passado. Porque nós já temos um sacrifício perfeito, um sacrifício que mudou a história da humanidade, né? O sacrifício dos animais, eles tinham barreiras terríveis que precisavam ser sanadas, e só poderiam ser sanadas com o poder maravilhoso de Jesus morrendo na cruz do Calvário e derramando seu próprio sangue. O sacrifício do Antigo Testamento, ele tinha tempo de validade, local específico para ser feito, não mudava ou não perdoava todo tipo de pecado, e não mudava o interior, o coração, não fazia as pessoas nascerem de novo.
O Antigo Testamento, Deus recebia o sacrifício dos animais, mas através desse sacrifício, as pessoas, elas não tinham, vamos dizer, o patamar que nós passamos a ter após a vinda de Jesus. Porque esses sacrifícios eram realizados especificamente no tabernáculo de Moisés, sequencialmente no templo de Salomão. Somente naquele local era possível fazer os sacrifícios para perdão dos pecados, tanto o sacrifício individual das pessoas, como o sacrifício da nação de Israel, que era um sacrifício anual, que era feito ali em Israel, só poderia ser feito ali no templo de Salomão. Era feito apenas uma única vez, anualmente, e era repetido todo ano, porque todo ano tinha os pecados para serem perdoados, porque a nação acumulava pecados. A pessoa que pedia perdão pelo pecado, quando ele fazia o sacrifício, depois ela teria de fazer novamente sacrifício, porque ela não iria parar de pecar. Então um sacrifício de animal só valia uma vez, não mudava a natureza da pessoa, ou seja, ele não era liberto do poder do pecado, continuava pecando. E também, irmãos, ele não era feito por qualquer, vamos dizer, não poderia ser feito para qualquer pecado. Havia restrição de pecado para ser perdoado no Antigo Testamento. Por exemplo, adultério. Não tem perdão para adultério no Antigo Testamento. Se pegar adulterando, não existe perdão. Existe morte na pedrada. Existe morte na pedrada. Havia mortes que a pessoa morria queimada quando praticava certos tipos de pecados. Se eu não me engano, se fosse pego um homem que fazendo zoofilia, ele era morto com animal, ia ser queimado. Então havia mortes terríveis no Antigo Testamento, né? Até a blasfêmia, né? Eu lembro de um trecho bíblico em Números, que foi pego um filho de um israelita com um egípcio que estava blasfemando do nome do Senhor. Aí prenderam ele e foram perguntar para Moisés: o que nós vamos fazer com esse camarada que blasfemou, falou mal do nome, blasfemar, falar mal do nome de Deus, né? Blasfemou contra o nome do Senhor, Deus de Israel. Aí falou: segura ele aí. Prenderam ele. Aí Moisés foi perguntar: o que é para fazer com esse camarada? O Senhor falou: ninguém falará mal do seu Deus. Pegue ele e coloque a mão na cabeça dele, quem ouviu, para não ficar aquela coisa que ouviu na mente, depois leva ele para fora ali do arraial e mata na pedrada. Mata na pedrada. Antigo Testamento, morte na pedrada. Você vê por que blasfemou de Deus. Quantas pessoas não xingam Jesus hoje em dia? Quantas pessoas não xingam o Espírito Santo? Quantas pessoas não xingam Deus? E você vê que ninguém está morrendo. Embora a lei do Antigo Testamento não era apenas uma lei de ordem de consciência, né? De ordem que a pessoa faz porque quer. Era a lei da nação, né? Era como se fosse a nossa Constituição. O Antigo Testamento é a Constituição do povo de Israel. Existe uma diferença para hoje em dia, o Novo Testamento, o Antigo Testamento que nós lemos, e a gente segue por fé, por convicção, por vontade pessoal. É diferente, todavia, mas a gente vê que existia a morte por causa que não seguiam a vontade de Deus. Mas o que acontece com a chegada de Jesus? Há uma mudança radical nessa situação. Porque o sacrifício de Jesus, ele é o sacrifício perfeito. Por que ele é o sacrifício perfeito? Porque ele foi feito uma única vez. E essa única vez que foi feito, vale e vai permanecer valendo até a eternidade, porque é através desse sangue que nós vamos morar lá no céu. E o sangue de Jesus, irmãos, ele é poderoso e maravilhoso. Jesus, ele é 100% homem, correto? 100%. Ele é o nosso representante, a nossa humanidade, ele tem a nossa humanidade. Mas Jesus, além de ser 100% homem, o que ele é? É 100% Deus. Por que Jesus é 100% Deus? A gente entende isso porque ele sempre viveu na eternidade. Jesus não é anjo, né? Tem gente que fala que ele é o anjo Miguel. Não, Miguel é uma pessoa e Jesus é outra, totalmente diferente. Jesus é aquele que era, que é e que há de vir. Colossenses 1:16 diz que todas as coisas foram feitas por ele e elas subsistem por causa dele. Jesus, ele não somente fez todas as coisas, mas ele mantém todas as coisas. João capítulo 1 diz que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Mas uma coisa importante que muitas pessoas não notam: o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, se fosse de apenas um homem simples, ele não faria o que o sangue de Jesus faz. No momento que nós entendemos e conhecemos o poder do sangue. O poder do sangue, ele é tremendo. O sangue de Jesus está em todo lugar do mundo ao mesmo tempo. Se alguém precisar
pedir perdão, o sangue de Jesus perdoa a pessoa onde? No Brasil. Mas se alguém estiver pedindo perdão lá no Japão, vai ser perdoado no Japão. Se alguém tiver de pedir perdão, sei lá, na Rússia, lá na Antártica, sei lá em cima, na Groenlândia, lá na Inglaterra, na Europa, na Ásia, na África, na Oceania, qualquer lugar. Se de repente pegar um jato, pegar um Boeing espacial, não sei nem se o pessoal está fazendo isso, mas se fizer um Boeing e fizer lá uma estação na Lua, alguém for fazer um hotel lá na Lua, no espaço, e alguém chegar lá no espaço, e lá for pregado o Evangelho, e a pessoa fala, eu quero aceitar Jesus como meu Salvador, receber essa salvação, eu creio em Cristo, Romanos 10, 9, né? Aquele que crê com o coração, confessa com a boca que Jesus Cristo é o Senhor, ele vai ser salvo. Então o que acontece? A pessoa é perdoada, porque o sangue de Jesus, ele se torna onipresente. Assim como Deus é onipresente, o sangue de Jesus, ele se torna onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Se for o mesmo momento, o mesmo instante, embora o fuso horário seja diferente, a pessoa pedir perdão, a pessoa é perdoada em qualquer lugar do mundo e fora do mundo. Se assim tiver alguém viajando no espaço sideral e pedir perdão, vai ser perdoado, porque o sangue de Jesus, ele está em todo lugar, e ele é o sangue que vai mudar e muda a história das pessoas. Então, o sangue de Jesus não tem rótulo de validade, ele morreu há 2000 anos atrás, vale até hoje. Ele não tem barreira geográfica, não é como no Antigo Testamento, que era só feito em Jerusalém, ele vale em qualquer lugar do mundo. Então, não tem rótulo de validade, vale em qualquer lugar do mundo, muda a natureza da pessoa. João 8,32, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Ele liberta, ele muda a nossa natureza, ele faz a gente nascer de novo. Nascer de novo significa ser desligado de Adão e ligado a Deus através de Cristo, ou seja, recobrar a comunhão, ser reconciliado, porque no versículo 18, depois do 17, do 2 Coríntios 5, o 17 diz que quem está em Cristo é uma nova criatura, mas no 18 está dizendo que nós fomos reconciliados com Ele, e Deus nos entregou o ministério da reconciliação, porque lá estabelece que eu e vocês estavam de que forma na presença de Deus? Nós estávamos brigados com Ele, mas Ele nos reconciliou. Então, o sangue de Jesus, o que Ele faz? Ele muda a nossa natureza, Ele faz nós sermos um novo homem, uma nova mulher. E o que é ser um novo homem, uma nova mulher? É ser liberto das amarras do pecado. Hoje, eu e vocês, quando nós erramos, porque infelizmente a gente ainda erra, mas quando a gente erra, o que é? É tropeço. Você está passando na rua, você não chuta uma pedra que você quer, você chuta uma pedra porque você não enxergou ela. Se você tropeçar e cair, você cai não porque você quer se autoflagelar ou se machucar, é porque você teve um deslize, um acontecimento, você se distraiu, aconteceu algo e você caiu, mas não é o seu desejo cair. Aquele que está em Cristo não deseja pecar, embora peque, ele erra, mas ele não pode errar querendo errar, porque nós não amamos mais o pecado. Aonde está o nosso amor? Está em Cristo, na comunhão com Deus. Se nós amamos a Jesus, nós somos mais do que vencedores. Então, o sangue de Jesus não tem barreira geográfica, não tem validade de tempo, muda a natureza da pessoa e perdoa qualquer tipo de pecado. Então, aquele que xinga a Deus, não deve se xingar, mas se xingar e pedir perdão, o que acontece com ele? É perdoado. Aquele que adultera, mesmo que não é para adulterar, infelizmente tem pessoas que adulteram, mas se arrependeu, o que ela consegue? Perdão, através do sangue de Jesus. Ninguém vai morrer na pedrada, dentro da graça que o Senhor tem nos dado. Então, o Senhor, Ele perdoa todo tipo de pecado. Pastor, mas e a blasfêmia contra o Espírito Santo? A blasfêmia contra o Espírito Santo é porque o Espírito Santo, ele é o aplicador do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. É Ele que nos convence do pecado. A blasfêmia do Espírito Santo é feita por qualquer pessoa? Não. Tem que ser uma pessoa consciente, uma pessoa que conhece Deus, que conhece a Bíblia, que conhece a verdade, que sabe o que está falando, e ele fala contra o Espírito, sei lá, atribui uma obra do Espírito a algo demoníaco. E quando ele faz isso, o que acontece? O Espírito Santo se afasta. Qual é o sentido de se afastar? O Espírito Santo não vai convencer a pessoa do pecado. Não é que o sangue de Jesus não perdoa, é que o sangue de Jesus, para poder perdoar o pecado, precisa ser aplicado. Se é o Espírito Santo que aplica e ele se afasta, o Espírito Santo não vai lá aplicar, o que acontece com a pessoa? Ela não se arrepende. Por isso que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Por que não tem perdão? Porque o aplicador vai se afastar.
porque a pessoa blasfemou contra o Espírito Santo. Mas se a pessoa falou contra o Espírito Santo, depois você viu ele na igreja chorando, orando, falando em língua, por que aconteceu, pastor? É porque a pessoa não tinha entendimento, até falou mal do Espírito Santo, até falou algo inconveniente, até xingou, fez alguma coisa desagradável, mas ela não tinha consciência daquilo que ela estava fazendo. Quando eu falo consciência, é a certeza, ele não tinha o conhecimento daquilo que estava fazendo, porque há uma diferença de ter conhecimento daquilo que você está fazendo e de você não ter. Por que o pecado de Adão foi um pecado gravíssimo? Foi um pecado grande? Por causa que ele tinha plena consciência, ele era um homem perfeito. Eu e vocês não somos perfeitos, mas ele era. Eva era perfeito. Eles eram perfeitos, eles tinham condições de vencer a prova, mas eles permitiram e fizeram o que não prestava e caíram. Por que o diabo não tem perdão? Porque ele tinha capacidade de não errar e ele decidiu errar. Ele escolheu ir para as trevas. Ele, irmão, tinha plena consciência do que ele estava fazendo. Por isso, ele não tem perdão. Apesar que isso é um assunto para outro momento, porque é um momento extensivo. Mas o que acontece? Nós fomos abençoados pelo sangue de Jesus, que mudou a nossa história. O Senhor transformou a nossa vida. A partir desse momento que o Senhor fez com que eu e vocês fôssemos gerados de novo, Ele começou agora a nos dar a capacidade de andar de uma forma diferente que nós andávamos. Ou seja, nossa mente está sendo transicionada e a gente está passando a entender as coisas do céu, a falar a linguagem do céu, a andar na linguagem do céu, a fazer não mais a nossa vontade, mas a vontade de Deus, porque, irmãos, nós não somos mais daqui e o Senhor está fazendo com que a gente entenda a linguagem do céu para a gente morar no local que Ele preparou para nós na eternidade, que não é aqui. Aleluia. O apóstolo Pedro, ele fala que os elementos fundidos em fogo se desfarão, mas nós esperamos novos céus e nova terra. O Senhor não veio ainda, não é que Ele está tardando, mas Ele está tendo misericórdia de alguns, né? Pedro, ali no capítulo 3, no seu segundo livro, ele fala que Ele está tendo misericórdia de alguns, e às vezes eu fico pensando, glória a Deus que Jesus não veio naquele dia maravilhoso que eu recebi Ele como Salvador, momentos antes de eu levantar as mãos e o coração. Fico pensando, já pensou se Jesus volta um pouquinho antes de eu receber Ele como Salvador? Eu estava num mato sem cachorro, sem coelho, sem nada. Aleluia. Poderia ter até a oportunidade de ir para a eternidade, mas tem coisas que serão mais difíceis, né? Aleluia. Você vê, se o povo que está na graça nos dias de hoje está, vamos dizer, entre aspas, tão fácil de receber a salvação, tem rejeitado, para que quer esperar o momento depois, né? Que, vamos dizer, que passaram esse momento maravilhoso que Jesus está nos entregando num momento mais difícil. Não, o negócio é agora. Jesus mudou a nossa história e está mudando. E aí, irmãos, a gente vem agora para Ezequiel. Ezequiel, ele é tido como profeta do Espírito. Ele é uma pessoa que tem tido muitas experiências com o Espírito Santo. Já no seu início do seu livro, ele tem a experiência de ver os querubins, aqueles seres celestiais estranhos para nós, se a gente for olhar para a visão física humana, porque imagine um ser com um rosto de homem, com cara de águia, e com cara de boi, e com cara de leão. Se você imaginar um ser com duas asas, duas patas direitas de bezerro, assim você vai falar, nossa, isso daí é um Frankenstein. Mas olhando para as Escrituras, a gente sabe que esse ser é um ser revestido de glória, é um ser que é anterior ao nosso mundo, porque a criação celeste é anterior à criação terrestre nossa, e a gente vê assim, ele tendo essas experiências com Deus, ele está tendo, irmãos, a oportunidade de ver o trono do Senhor, ele vê um firmamento, o Senhor sentado num trono de glória, e ele vê aquele ser, o Deus Todo-Poderoso, mas ele vê ele como uma safira, ele vê como uma pedra preciosa, brilhante, ele está tendo visões, ele é retirado do seu corpo, a Bíblia Sagrada diz que ele é pegado pelos seus cabelos e levado em espírito para Jerusalém. Deus mostra para ele o que estão fazendo em oculto lá, e Deus explica por que Jerusalém vai ser destruída. Ele fala, olha, eles estão pecando tanto, e eu vou ter de destruir esse povo. Ele mostra ali o pessoal tendo adoração ao sol, 25 homens voltados para o sol e adorando o sol. E aonde essas pessoas estão, irmão? Estão no templo do Senhor. Dentro do templo de Deus existia uma câmara secreta onde anciões de Israel, irmão, tinham pintado um monte de figura ali de deuses daquela época, e começavam a fazer o que? Adorar, irmãos, aqueles deuses. Mulheres chorando a morte de Tammuz, irmãos, um deus ali da antiguidade,
que morria, e eles falavam que ressuscitava depois, mas havia o costume de mulheres chorarem pela morte desses deuses. Pessoas que conheciam a verdade, mas se acostumaram tanto com o erro, que começaram a achar coisas normais. E eu quero chamar a nossa atenção, nós estamos vivendo um tempo do fim. Pouco tempo falta para que o Senhor estabeleça o seu reino eterno. E o que a Bíblia nos ensina sobre o tempo do fim? Nosso querido irmão em Cristo, o apóstolo Paulo, falando para Timóteo, que no capítulo 2, se eu não me engano, do livro 1 ou do livro 2, ele está falando que os últimos tempos serão tempos difíceis. Além de serem trabalhosos, os espíritos malignos estarão fazendo o que, irmão? Trabalhando de tal forma para poder deturpar a verdade. Nós vivemos o tempo em que o amor de muitos vai se esfriar, conforme Jesus vaticinou no capítulo 24 de Mateus. Irmãos, nós estamos vivendo tempos difíceis, em que o evangelho está sendo pregado, mas está surgindo tudo aquilo que Jesus falou que iria surgir. Está surgindo falsos cristos, falsos profetas, ministrações que tem, irmãos, parece um fundo de verdade, mas tem muita mentira, e a mentira vai deturpando aquilo que vem de Deus, e aí, irmão, vai se multiplicando o que? A iniquidade. O nosso mundo tem a iniquidade sendo multiplicada. Nós, como igreja, somos o sal da terra. O mundo não deteriorou ainda por causa do que? Da mensagem do evangelho, mas a iniquidade está se multiplicando. E o que está acontecendo com a multiplicação da iniquidade? Muitas coisas que não eram normais estão sendo agora tidas como normais. O que está sendo tido como normais no dia de hoje? Um exemplo, estão querendo implantar o assassinato de crianças no ventre das mulheres. Dá um nome de aborto, e a criança agora é o que, irmão? O feto. Para poder desviar a verdade, assassinato de criança, assassinato de ser humano. E muitas pessoas acham isso normal. E aqui no nosso país estão até tramitando uma lei, sabe para quê, irmãos? Para dar de 2 a 5 anos de prisão, sabe para quê, irmãos? Para quem destrói ou quebra ovo de tartaruga. Não que tem de chegar, irmão, e fazer com que a tartaruga, o ovo seja quebrado. Longe de mim falar contra a preservação das tartarugas. Mas o que é diferenciado dessa situação, que o pessoal se porta com o ovo de tartaruga, mas não se porta com o ser humano. Acha que o ser humano pode ser morto. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos está esfriando. E aqui em Israel começou essas patifarias, porque na época aqui de Ezequiel, na época de Israel, pouco antes do Senhor destruir a Jerusalém pelas mãos de Nabucodonosor, porque, irmãos, o reino do norte, as 10 tribos já tinham sido destruídos, já tinham levado em cativeiro pelos os reis assírios, já tinham sido deportados, agora só faltava Jerusalém. Eles também estavam lá, irmão, oferecendo crianças a Moloque. Moloque, aquele deus terrível, aquele deus maligno ali na nação de Amon, né? Lá descendente de Ló. Eles pegavam as criancinhas e matavam elas queimadas, faziam oferecimento, sacrifício de crianças, e para aquele povo daquela época era tudo normal. Hoje está sendo normal falar palavrão, é tudo normal. Tem até os crentes que falam palavrão, eles acham que tudo é normal agora. Irmão, como que pode? A Bíblia diz que cada palavra sem valor nós vamos dar conta no dia do juízo. A Bíblia Sagrada diz que não haja palavra torpe na sua boca. Não pode haver essas coisas na boca do crente. A boca do crente é o quê? Ela é santa. Ah, pastor, mas de vez em quando eu não aguento, eu falo uma coisa ou outra. Você fala por enquanto. À medida que a glória de Deus tomar conta da sua vida, você não vai falar mais palavrão não, porque a glória de Deus não vai deixar você fazer isso. Irmãos, Deus muda a história do homem e da mulher. Aqui está dizendo, eu procurei um homem para estar na brecha, e eu não encontrei. Aleluia. E Deus está procurando homens para que esteja na brecha. E, irmãos, Deus, Ele tem isso nos dias de hoje, na minha vida, na sua vida, porque Jesus permite que nós possamos o que, irmãos? Estar próximos a Ele. Um exemplo simples. Digamos aqui, ó, no exemplo só. Aqui é Deus. No exemplo, aqui é Deus. O pecado está aqui e eu estou aqui. Irmãos, antigamente acontecia o que está escrito em Isaías 59. Primeiro, o que diz 59? Primeiro de Isaías:
que os ouvidos dele não estão agravados para não ouvir, a mão não está o quê? Encolhida para não salvar. Deus continua ouvindo e Deus continua o quê? Salvando. Só que aí no versículo 2 ele fala que, irmãos, as orações do povo de Israel estavam sendo impedidas. Por qual motivo? Aí ele fala: os vossos pecados impedem as suas orações ao Pai e o agir de Deus na vida de vocês. Então o que nos separa de Deus? O que faz separação entre o homem e Deus? O pecado. O que Jesus vem fazer, irmão? Arrancar o pecado, lançar fora o pecado. Se havia um abismo, a cruz vai fazer aquela figura que a gente sempre vê de vez em quando, né? A ponte, né? Para que Jesus põe a ponte? Para que o pecado foi retirado? Para a gente, se aproximar de Deus. Na medida que nós nos aproximamos de Deus, o que acontece comigo e com vocês? Transferência de glória em glória, vamos refletir na glória de Deus. Ou seja, eu vou me aproximando de Deus, a glória dele vai vindo para me preencher. E o erro, o pecado, as coisas terríveis, a minha maneira antiga de viver e de pensar, ela vai saindo, porque a glória vai me enchendo. Eu lembro que era o bispo que fazia uma administração no encontro, bispo, que você pegava um copo com café, borra de café, né? Aí ele pegava uma jarra de água, né? E ia enchendo o copo com a borra de café, e o copo ficava escuro, né? E a água ia entrando, e ia caindo, enchendo. E aí ia enchendo, o copo ia enchendo, aí ia subindo, ia misturando a água, ia limpando, ia ficando mais clara. Daqui a pouco não tinha mais o que na água? Não tinha mais borra de café. E qual que era o exemplo ali da ministração do encontro? Que o Senhor ia encher a nossa vida de tal maneira que nada que é o pecado, o erro, poderia impedir que a gente tivesse o quê? Essa nova vida em Cristo tivesse o quê? Comunhão com Deus. E é essencial isso na nossa vida, porque hoje nós temos um papel. Qual é o nosso papel na presença de Deus? De reis e sacerdotes. Deus me escolheu para ser rei e sacerdote. Deus escolheu você para ter autoridade e para você ser sacerdote, ou seja, para você interceder, para você ver a mudança de história. Já que hoje é o congresso, aleluia, rede de homens, eu quero profetizar aqui neste lugar, Deus tem nos entregado um legado de autoridade. Qual é o primeiro lugar que a gente, homens de valor da presença de Deus, nós temos autoridade para exercer? No nosso lar. Deus nos dá autoridade para exercer no nosso lar o quê? O papel de sacerdote, o papel de direcionador, o papel de exemplo. Para quem? Para a nossa família. É o primeiro ponto de autoridade que Deus dá para o homem. Nós vivemos os dias em que o inimigo tem lutado para destruir a autoridade do homem no lar e da família. Porque, irmão, Deus estabeleceu algumas coisas na terra, porque Deus é organizado, o céu é organizado. Irmãos, até o inferno é organizado. O inferno é um lugar tremendamente organizado, porque o inferno veio de onde? O reino das trevas veio de onde? Veio do céu. Ele perdeu a organização com quem entende, com quem criou a organização. Satanás aprendeu a organização com quem? Com Deus. E ele copiou a organização. O inferno não é bagunçado não. Algumas pessoas pensam que é bagunçado, mas não é não. É totalmente organizado. O diabo sabe como trabalhar, ele sabe como destruir, ele forma plano para poder atacar, para poder fazer o mal. Ele faz as coisas, irmão, de uma maneira para ele conquistar aquilo que ele quer, porque ele é organizado. Mas quando ele quer destruir alguém, o que ele faz? Ele faz o que, irmão? Desgoverna. Ele faz o que? Bagunça. Como você consegue destruir um lar? Desorganizando. Desorganiza o lar e você destrói. Como você destrói uma nação? Colocando um contra o outro. Bagunça a nação para você ver se ele não consegue destruir a nação. E ele está querendo fazer isso com o quê? Com os lares. Querendo tirar a autoridade do homem. Hoje em dia tem pessoa que fala, não, dentro da casa não tem esse negócio de autoridade, não. Autoridade, isso é coisa do passado, não. Cada um pode exercer autoridade na casa, o homem e a mulher. Não, biblicamente não é assim não. Deus constituiu uma liderança e colocou a mulher do lado do homem para ser auxiliadora. Tanto é que ele tirou a mulher da costela, não tirou do pé para não pisar, não tirou da cabeça, do osso da cabeça, para não dizer que ela ia comandar. Tirou do lado para andar lado a lado com o homem. E o diabo quer fazer o que hoje em dia? Destruir a autoridade dos homens no seu lar. Deus, ele restitui na vida do homem de Deus e da mulher de Deus a direção do seu lar, dando um legado de direção para o homem, porque o homem tem de estar na brecha, primeiramente de onde? Da sua casa. Irmão, lembrai-vos de Jó. A Bíblia diz que Jó acordava de madrugada e fazia o que, irmãos? Sacrifício. O que está escrito lá?
ele falava assim, eu vou sacrificar. Ele tinha 10 filhos, que infelizmente morreram por causa de uma ação de Satanás. Mas o que ele fazia? Acordava de madrugada, fazia sacrifício, porque talvez, ó a mente do homem de Deus, talvez os meus filhos pecaram contra Deus, fazendo alguma coisa? Não. Da mente, gente. Talvez eles pecaram, né? Blasfemaram, fizeram alguma coisa contra Deus em pensamento. E ele fazia qual papel? O papel do homem de Deus, ser sacerdote do lar, está intercedendo pela esposa, pelos filhos, assumir a posição que Deus tem para a vida dele. Tende a orar pela família. Ah, pastor, eu já faço isso. Continue fazendo, continue clamando, continue intercedendo, continue buscando. E faça o que, irmão? Faça com que o ambiente celeste esteja na sua casa. Eu gosto muito de falar, e é uma verdade, a gente é templo do Espírito Santo, eu sei que vocês sabem disso. O Espírito Santo passou a habitar na nossa vida, e porque nós somos templos do Espírito Santo, o Senhor, Ele trabalha nas nossas vidas de uma maneira especial. Mas nós também, irmão, temos uma autoridade que a gente precisa continuar a exercer, que é trazer o que, irmãos? O céu para a terra, no espaço geográfico que Deus nos deu autoridade. Qual é esse espaço geográfico? A nossa casa. A nossa casa tem de ser um pedaço do céu na terra. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que onde colocarás as plantas dos seus pés será abençoado. É lógico que Deus está falando ali para Josué, está falando ali para Moisés, na tomada de posse de Canaã. Mas isso vai além, irmão. Por que eu estou falando que vai além? Na sua casa entra quem você quer. Estou certo ou estou errado? Você pode abrir a porta para quem você quiser. Se você falar, fica do lado de fora, alguém vai entrar? Não vai entrar, certo? Então o que nós devemos fazer? Exercer autoridade dentro da nossa casa. O que nós devemos impedir de entrar na nossa casa? Satanás. E olha que Satanás é atrevido, viu? Ele quer entrar na nossa casa de qualquer maneira. Só que a gente tem autoridade. Eis que vos dou poder para pisar em serpente e escorpiões. Em meu nome expulsarão os demônios. Quando o diabo bater na porta da tua casa, entrar lá dentro, estiver fazendo confusão, você sentir, você vê que é ele, o que você vai fazer? Saia em nome de Jesus, porque Jesus nos deu autoridade. Mas, irmãos, falando além do diabo, porque o importante não é saber que a gente pode expulsar o diabo, mas o importante é a gente saber que o espaço geográfico que Deus deu para que nós exerçamos a autoridade, o homem que está na brecha, hein? O homem que está na brecha vai entender isso. Ele vai declarar que a sua casa é um espaço onde que Deus reina. Eu não estou falando só do corpo não, tá, gente? Estou falando casa mesmo, banheiro, cozinha, sala e quarto. E se tiver mais cômodos, os outros cômodos também. Irmão, você tem de chegar e falar, meu irmão, que a minha casa é um pedaço do céu. Lá, gente, o slogan é: a minha casa é uma extensão do reino dos céus. Eu estou falando isso para vocês, mas eu faço, viu? É todo dia, viu? Todo dia eu acordo de madrugada e vou orar. Falo, Deus, a minha casa é uma extensão do reino dos céus. E eu penso o que com extensão do reino dos céus? Sabe o que eu penso? Tudo que tem no céu tem de ter aonde? Na minha casa. Eu venho de uma época, quando eu recebi Jesus como Salvador, que a gente tinha um entendimento que a igreja era o lugar onde Deus manifestava a sua glória, onde Deus tinha a sua presença, era um lugar de paz. Muitas pessoas queriam até morar na igreja, porque era na igreja que elas tinham paz. E qual é o meu entendimento hoje? Hoje a igreja também é. Por que eu falo também? Presta atenção, também. Também significa que faz parte também. Então aqui, essa região geográfica, Deus está reinando aqui, é verdade. Os anjos de Deus circulam aqui, é verdade. A presença de Deus está aqui conosco, porque nós somos igrejas reunidos nesse templo, aleluia, e a presença de Deus está aqui. Verdade. Só que, irmãos, Deus não quer que nós entendamos que só aqui tem a presença de Deus. Onde Deus quer fazer a presença dele se manifestar também na nossa casa. Para que a nossa casa tenha tudo o que tem no céu. E quando eu penso no céu, eu penso presença de Deus. Importantíssimo, presença de Deus para mim e para vocês. Se no céu tem a presença de Deus e aqui na terra, minha casa, região geográfica que Deus me deu autoridade, eu acredito, e eu oro, e eu peço, e falo, Deus, aqui é uma extensão do céu. O que vai ter na minha casa? Presença de Deus. E consequentemente o que tem no céu? O que tem no céu? Paz. Se no céu tem paz, na minha casa tem paz. O homem e a mulher vão até discordar em casa, mas ficar brigando, xingando, falando palavra depreciativa, saindo na mão, batendo e brigando, não, isso não é coisa de crente não. Coisa de crente é coisa diferente. Pode se discordar, mas brigar não. Por quê? A minha casa tem o quê? O que tem no céu, que é paz.
No céu tem amor, porque Deus é a essência do amor. Na minha casa tem de ter o quê? Tem de estar transbordando de amor, irmão. Quando alguém colocar pé na sua casa, sabe que ele vai falar? Eu não quero sair desse lugar não, aleluia. Só que aí você vai ensinar para a pessoa que na casa dela ela pode ter também o que você tem, aleluia. Por isso que a tua célula vai bombar mais ainda do que tem bombado, viu? Aleluia. Porque a sua casa é o lugar que tem o quê? A presença do Altíssimo, que tem a paz. No céu tem o quê? Bondade. No céu tem o quê, irmãos? A misericórdia de Deus. Uma casa cheia da presença de Deus, tem o que na casa? Oração! Pastor, não consigo orar na minha casa não, só oro na igreja. Se a sua casa for um pedaço do céu, você vai conseguir orar na sua casa sim, com toda certeza. Você vai orar todo dia na sua casa também. Mas pastor, eu vou parar de orar na igreja? Para com isso, eu estou falando isso, eu estou falando que você também vai orar em casa. E quando for para orar aqui na igreja, você vai vir também. Ah, pastor, só consigo ler a Bíblia na igreja. Não, vai orar, vai ler em casa também, porque a presença de Deus vai te deixar e vai te dar condição de você ler a Bíblia em casa. Você vai jejuar, você vai ver a glória de Deus na sua casa. No céu é um lugar de abundância. Pastor, na minha casa está tendo escassez. Vai mudar isso. Sabe por que vai mudar? Porque Deus quer declarar que a sua casa é uma extensão do reino. Você tem que estar na brecha aqui como sacerdote. Pastor, eu acho que já falei aqui, se eu não falei, eu vou falar de novo. O inimigo, ele age de uma forma, irmão, terrível. Ele vem com a ideia do, desculpa, vai que cola. Ele chega lá para tribular os outros, vai que cola. Se ninguém falar nada, eu estou aqui. Eu vou ficar perturbando todo mundo. Se ninguém fizer nada, estou eu aqui. Cutucando, falando, ó, ele falou contra você, xinga ele também. Fica nervoso, dá uma palavra dura, fala que ele também não presta, fala que ela não presta e coisa desse tipo. É o capetão, irmão. E ele está lá como? Vai que cola, se não fizer nada, porque ele sabe que foi nos dado autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. E ele sabe, irmão, que o nome de Jesus é poderoso a tal ponto que se for pronunciado na casa, ele vai ter de bater em retirada. E não tem acordo e nem conversa. Ele não vai poder falar, eu não vou sair. Se ele falar, eu não saio, você fala, vai sair sim, não é no meu nome não, porque é no nome de Jesus, que é todo poderoso, o nome que é sobre todos os nomes, no céu, debaixo da terra e na terra. Em nome de Jesus, sai daqui. E ele vai sair. Então, irmão, não permita que ele venha com essa ideinha não que vai que cola. O vai que cola significa, se ele não falar nada, eu vou ficar aqui. E nada de expulsar demônio pelo poder da mente, não, porque o diabo não conhece sua mente, não. Ele não conhece seus pensamentos, não. Tem de abrir o bocão mesmo e pronunciar as palavras. Sai daqui, em nome de Jesus. Como, irmãos, eu te aconselho, chega na sua casa, aqui é uma extensão do reino. Deus, que a minha casa seja cheia de amor. Fala todo dia. Não é, pastor, mas vai ser. Vai profetizando para você ver se não vai ter mudança. As tuas palavras em Cristo Jesus têm poder. Por que você acha que Jesus falou? Em meu nome vão expulsar o demônio. Tudo que você pedir em meu nome, é no nome dele. Não é no nome do pastor Paulo, não é no nome do pastor Valdeci, do bispo Valmir. Não é no nosso nome, não. No nosso nome a gente não faz nada. Male, a gente é conhecido pelo nome que a gente tem, porque foi Jesus que nos deu, então glórias ao nome do Senhor, porque Ele nos deu um nome. Mas no nosso nome não se faz nada, é no nome de Jesus. E Deus está procurando o quê? Homem, para poder se colocar na brecha. O diabo está dizendo, eu vou destruir esse lá. Você vai lá, não vai destruir nada não, eu estou na brecha aqui, eu estou na presença do Senhor, o sangue de Jesus me purificou, eu estou na brecha, eu vou colocar o diabo para correr, o meu lar será mais abençoado do que é. Presta atenção no que eu estou falando. Não estou dizendo que o seu lar não é abençoado. O seu lar é abençoado. Eu estou falando para você que o seu lar vai ser mais abençoado do que é. Porque Deus quer levar você para um nível maior. O nível do entendimento. Que a glória de Deus quer se fazer presente na tua vida. Transbordar no seu corpo e encher também o ambiente onde você mora. Qual é a ideia da igreja em células? É levar o reino dos céus para as pessoas, inundar as casas da glória do Senhor para mudar as vidas, transformar os corações, modificar toda a situação. E Deus está procurando o quê? Pessoas que possam se estar na brecha, tapar o muro. Aleluia. Por que Deus não fez muito mais? Porque as pessoas que deveriam estar na brecha, às vezes não compreenderam o papel que elas têm que ter. Por isso que Deus manda uma palavra como essa para nós, numa noite como essa, para poder modificar primeiramente a vida do pregador, porque primeiro a palavra vem para quem está pregando, depois ela vai espalhando. Porque, irmãos, Deus quer que a gente compreenda, precisamos tomar posse daquilo que Deus nos deu. Nós somos intercessores, sacerdotes do Senhor.
gerados de novo para fazer a diferença onde? Primeiramente na nossa casa, na nossa família. Oh, labadabassuri mikomanai. E aí, Deus vai moldando a nossa vida, para que a gente seja, meu irmão, segundo a vontade do céu, de Deus. Oh, bendito é o nome santo do Senhor. A nossa mente está sendo transicionada para terceira a mente celeste. Oh, por isso que a gente não fala mais como a gente falava as coisas do passado. A gente está começando a ter a nossa linguagem do céu. E eu não estou falando só o gospel, o evangeliquez, não só, né? Só aquelas coisas de crente, apenas, irmãos, aqueles jargões de crente. Eu estou falando além, é mente mesmo de Cristo. Homem e mulher de Deus que tem visão, que olha para a palavra e fala, é na palavra que eu me espelho, é na palavra que eu vou vencer. Deus te escolheu para poder tampar o buraco, a brecha. Qual a brecha? A brecha que o Senhor quer trazer mudança. Se houvesse homem e mulher de Deus aqui nessa brecha, sabe o que ia acontecer? Jerusalém, Judá não seria destruído, eles não seriam deportados, mas porque não tinha pessoas que poderiam fazer essa diferença, aconteceu tudo aquilo que aconteceu naquela época. Mas nós estamos vivendo os dias diferenciados. Aleluia. Nós estamos vivendo os dias que Moisés um dia sonhou. Eu lembro quando os 70 foram batizados do Espírito, receberam o Espírito, foi tirado da vida de Moisés, né, o poder do Espírito Santo, e foi repartido, né, com 70 anciões. 68 estavam ali com Moisés, ali na tenda da congregação, ali na frente do tabernáculo. Só que 2, Bildade e Eldade, né, se não me falha a memória, estavam em outro lugar. Aí eles começaram a profetizar, porque eles estavam na lista dos 70 lá. E aí chegou Josué e falou: Moisés, proíbe eles estão falando em línguas lá no acampamento. E aí Moisés falou: tu está com medo de eu perder minha posição? É mais ou menos, traduzindo, é mais ou menos assim. Não tenha medo não. Ele falou: oxalá, ou queira Deus que todo o povo de Deus fosse profeta, que recebesse do Espírito. Apesar que eu acho que ele também está querendo dizer, daria menos trabalho. Oh, aleluia, se o povo batizado do Espírito Santo dá trabalho, às vezes eu fico pensando, meu Deus do céu, aleluia, Moisés foi um guerreiro, oh, homem cheio da graça de Deus. Se fosse eu e vocês, a gente não suportava o que aquele homem suportou não. Mas irmãos, ser cheio do Espírito é o que Deus quer para a igreja nesses últimos dias, para que a gente possa, irmão, entender, irmão, a posição que Deus quer que nós estejamos. Em nome de Jesus. Deus nos dá autoridade na casa. Levante sua mão comigo. Deus derrama autoridade na nossa vida. Deus derrama autoridade na nossa vida. Deus derrama autoridade na nossa vida, para nós exercermos o nosso papel que Deus tem para a nossa vida, na nossa casa, com a nossa família, com aqueles que Deus nos confiou. Deus derrama dessa autoridade na nossa vida. O Senhor faz com que a gente possa crescer ainda mais na presença dEle e receber dEle tudo aquilo que Ele tem para a nossa vida. Nós temos condições de estar na brecha dos nossos familiares, dos nossos amados. Na sequência, Deus chamou-nos para algo especial dentro da obra de Deus. Aleluia. Não é à toa que o Senhor te salvou do mundo, te trouxe para a igreja, tem te dado entendimento para você participar da célula. Deus tem te dado condições agora de exercer a liderança dentro de uma célula. Deus te escolheu para você estar na brecha. Glória a Deus. Pastor, eu ainda não lidero, mas Deus também chamou você para você ser a pessoa que vai andar lado a lado com o líder da célula. Chamou você para ser a pessoa que vai entrar nos propósitos de oração pela célula e pela igreja, aleluia, em geral, pela sua célula onde você congrega e pelas células em geral e pela igreja na sua totalidade, para interceder e orar por aqueles que Deus colocou sobre a sua vida, seja pelo bispo, pela bispa, pelos pastores aqui do ministério, pelos líderes de célula. Deus te chamou para você se colocar na brecha, aleluia, porque Deus quer ouvir a sua oração. Deus te chamou para ser intercessor, para você ser uma pessoa que se posiciona na presença de Deus e clamar diante dele. A Bíblia diz que a oração de um justo muito pode seus efeitos.
Aleluia. Ou seja, Deus se importa com a minha oração, Deus se importa com a oração de cada um de vocês. Deus quer ouvir você, Deus quer ouvir você, Deus quer me ouvir, Deus quer ouvir a gente. Aleluia. Por isso que está escrito: clamas a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, firmes, que você não conhece, mas que eu te revelarei. Está escrito: humilhai-vos debaixo da mão potente do Senhor, e ao seu tempo Ele vos exaltará. Tem na linguagem revista e atualizada, revista e corrigida também, que diz: eu amo os que me amam, Provérbios, né? E os que de madrugada me buscam, estes me encontrarão. Deus quer ver eu e vocês orando. Orando como que, irmão? Como intercessor. Pastor, o que é ser intercessor? O senhor está falando de intercessor? Irmãos, existe num momento especial da nossa vida, que a gente ora a favor dos nossos pedidos. Minha oração. Aleluia. Estou orando por aquilo que eu preciso. E existe um momento especial que Deus me escolheu para quê? Para me colocar como alguém que vai interceder por outra pessoa, por outro irmão, por alguém da minha família, pela célula, pela igreja, pelo Brasil. E a gente aprende, irmão, a gente tem que ser intercessor. Orações lindas, irmãos, estão no livro de Neemias. Neemias orando por quem? Por Judá, por Israel. A gente vê quem também orando? A gente vê Daniel orando. O que a gente tem de Neemias? Homem de Deus. O que a gente tem de Daniel? Homem de Deus. Tem uma oração de Daniel, irmão. Depois você pesquisa lá, está entre o capítulo 7 e o 10. Ele chega diante de Deus: Deus, nós erramos demais, nós somos pecadores, o Senhor castigou a gente menos do que a gente merecia. Deus, nós fomos muito ruins, o Senhor está certo em castigar a gente, tem misericórdia de nós, nação de Israel. Foi ele que pecou? Não, na verdade ele não tinha pecado como Israel tinha pecado, mas ele entendeu o quê? Identificação, ele entendeu o propósito de unidade, gente. Ele sabia que ele era parte de qual nação? De Israel. Se Israel pecou, ele colocou-se como pecador junto, e ele fez o quê? Intercedeu por Israel, para ver mudança em Israel. Por isso que de vez em quando eu e vocês como intercessor, sabe o que a gente tem que fazer? Deus, tem misericórdia de nós, povo brasileiro, só tudo na nossa vida. Tem misericórdia de nós, desse carnaval. Nosso povo ama a promiscuidade, nós amamos a promiscuidade. Jesus liberta nós, povo brasileiro. Jesus, tem misericórdia dos assassinatos que acontecem aqui. Meu Deus, a gente tem sido muito duro de coração. Tira o nosso coração de pedra. Povo brasileiro, porque aqui, irmão, nós somos brasileiros. Vamos orar por identificação, vamos ser intercessor, vamos se colocar na brecha, vamos se colocar na brecha da nossa nação, irmão. Se a gente não se humilhar como povo brasileiro, o que vai ser da nossa nação? De vez em quando, irmão, a gente tem que se voltar como também igreja. Eu não estou falando só CEAP, não. Estou falando igreja evangélica. Irmão, tem hora que a gente tem que chegar diante de Deus e falar assim: Deus, tem misericórdia de nós como igreja. Era para nós já ter ganhado essa nação tudo, só que a gente é tudo rebelde. A gente é preguiçoso, ora pouco, evangeliza pouco, fala do teu amor pouco. A gente está precisando mudar a maneira da gente se comportar. A gente está precisando ser crente melhor, Senhor. Meu Deus, abre a nossa mente. Tem misericórdia de nós como igreja brasileira. Perdoa os pecados da nossa liderança. Perdoa nossos pecados. Jesus, a gente precisa melhorar. Se colocar na brecha. Aleluia. Sim, irmãos. E quando eu falo se colocar na brecha, irmão, para Deus trazer o que, irmãos? Quebrantamento para a nossa nação. Eu não estou falando que quando eu orar assim, todo mundo vai ser perdoado por causa da minha oração. Todo mundo não vai... Não é isso que eu estou falando. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que se nós intercedermos, o que Deus vai fazer? Vai agir. Você está entendendo? Quando Deus falou que ia destruir Israel por causa do bezerro de ouro, o que Moisés falou? Primeiro Moisés falou: risca meu nome do teu livro, que a gente sabe que é o livro da vida. Deus falou: eu vou riscar o nome de quem pecar. Não vou riscar o teu nome não, você não fez nada para mim riscar o teu nome. Aí, irmãos, ele fala assim: perdoa o teu povo. Deus falou: eu vou fazer de você uma grande nação, Moisés. Eu vou destruir toda essa raça de gente ruim. Vai saber se eu e você estivesse lá, não ia falar: é mesmo, né, Senhor? Eita, vai construir uma nação, o meu nome vai ficar conhecido como uma grande nação. Bata mesmo. Misericórdia. Mas vai saber, irmão, coração do homem. Mas voltando para a essência daquilo que eu estava falando, irmãos, Moisés chega diante de Deus, perdoa o pecado do povo.
Irmão, Deus perdoou, porque Deus ia destruir todo o povo. Mas o que Deus falou? No dia da visitação, eu vou visitar esse povo e vou castigar. E foi o que aconteceu. Deus visitou e castigou quem deveria ser castigado. Mas os outros queriam morrer junto, irmãos. Deus fez uma obra para que eles não morressem por causa da intercessão de quem? De um homem. Alguém que se colocou aonde? Na brecha. Moisés é um exemplo de homem que se colocou na brecha. Nós vemos muitos exemplos de pessoas que se colocaram na brecha. Daniel se colocou na brecha, Jesus enviou o anjo, lá o Miguel enviou para poder tirar o impedimento, Gabriel para trazer o recado, aquilo que Deus tinha falado que iria acontecer há 70 semanas e outras coisas mais que ele revelou. Por quê, irmão? Por causa da oração. E o que o anjo de Deus falou, irmão? Depois da oração de Daniel, ele falou: olha, Daniel, tu é um homem muito amado. E aí ele fala: eu vim por causa das tuas orações. Aleluia. Deus responde a oração de quem se coloca na brecha. Oh, aleluia. Deus, Ele quer nos levantar para nós sermos uma geração de quem se coloca na brecha. Alguém que vai colocar o seu coração para fazer a diferença. Aleluia. Começando por aquilo que Deus te deu, que é o seu lar. O seu lar é o lugar que Deus quer que você exerça essa autoridade. Deus quer que você se coloque na brecha em primeiro lugar pela tua casa, mas Deus não quer que você esteja restrito à sua casa. Deus quer te levar além das fronteiras da tua casa. Deus quer que você ore pela sua célula, pelas pessoas que estão na sua célula. Deus quer que você ore por esta igreja abençoada, a SEAP. Deus quer que você ore pelas ruas, pelas pessoas. Quando eu falo rua, eu estou falando das pessoas, viu, gente? Eu estou falando das pessoas, não da rua do asfalto. Pelas essas ruas aqui, pelas casas, pelas famílias. Irmãos, a Bíblia diz que a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Eu sei que ali está escrito falando sobre a redenção, mas eu quero trazer uma luz um pouquinho diferente para esse trecho bíblico. Irmãos, existem pessoas que estão esperando para enxergar a luz que nós temos. O Deus desse mundo, 2 Coríntios capítulo 4 e versículo 4, diz que foi cegado os olhos dos incrédulos para que eles não vejam o resplendor do Evangelho. Mas nós podemos interceder para que sejam tiradas as escamas, para que se tire o véu, para que se tire aquilo que está tampando os olhos, para que eles vejam, irmãos, o que, irmão? A glória do Evangelho. Irmãos, os filhos de Deus estão ali, irmão, esperando, irmãos, para ver a manifestação. A criação está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Para quê, irmão? Para ver mudança. Outrora eu e vocês éramos adoradores de imagem. Outrora eu e vocês éramos viciados. Outrora eu e vocês éramos pessoas que se prostituíam. Eu e vocês eram pessoas erradas, pessoas invejosas, pessoas do coração duro, pessoas que estavam indo para qual local? Para o inferno. E Jesus fez o quê? A gente dá meia volta. Agora a gente não está indo mais para o inferno. Qual é o lugar que a gente está indo? Nós estamos indo para morar para a eternidade juntamente com Jesus. Jesus, ele falou no capítulo de número 14, versículo 2 de João: eu vou preparar lugar. E quando eu preparar, eu vou voltar. E quando eu voltar, eu vou levar vocês. E a parte que eu acho linda, toda a Bíblia é linda, mas essa parte é maravilhosa para mim. Para que onde eu esteja, vocês possam estar também. Aonde Jesus estiver, nós vamos estar com Ele, gente. Aleluia. Não vamos viver na cidade santa, na Jerusalém que é chamada de mãe de todos nós. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Não é doutrina, não é coisa... Mas se um dia Jesus inventar de criar, sei lá, outro planeta, se quiser inventar outro, sei lá, outro mundo, porque Ele tem poder para isso, Ele é soberano. Irmão, eu sei de uma coisa, se Ele inventar, não que Ele vai fazer isso, preste atenção, não estou falando que Ele vai fazer isso. Se Ele quiser fazer outro lugar e falar, eu vou morar naquele outro lugar, sabe o que vai acontecer? Ele vai levar a gente, Ele não pode mentir, Ele não volta atrás da sua palavra. Ele falou, aonde eu estiver, vocês vão estar. Mas enquanto isso não acontece, o que Jesus quer de mim e de vocês? Que a gente seja homens valorosos, que se coloquem na brecha, que tampem o buraco, porque o Senhor, Ele não quer destruir. Em 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 4, Deus deseja que todos sem exceção sejam salvos. Embora nem todos vão ser salvos, mas qual é o desejo de Deus?
todos sejam salvos. Foi por isso que ele quis dizer em João 3,16, Deus amou o mundo, todas as pessoas, Deus amou todas as pessoas que ele enviou Jesus, embora nem todos queiram esse amor, embora nem todos vão ser salvos, porque vão optar em não ser salvos, Deus amou todo mundo, e a Bíblia diz que o desejo de Deus é salvar todo mundo, mas o que eu e vocês podemos fazer? A nossa parte, qual é a nossa parte? Estar na brecha, é se posicionar. O Espírito Santo me está convocando a mim, está convocando a você. Se posicione na brecha. Eu quero ver você na brecha. Eu estou velho demais. Não, está nada. Você está no momento ideal que o Senhor preparou para você caminhar na presença dEle. Deus quer ouvir a tua oração. Eu sou jovem demais. Eu cheguei há pouco tempo na igreja. Nada disso. Se coloca na brecha porque Deus chamou você para se unir. Nós somos membros de um só corpo. Aleluia. Nós somos membros do corpo de Cristo. E isso faz a diferença. Deus quer que eu e vocês estejamos na brecha. Vamos estar na brecha. Eu sei que o Espírito Santo vai te levantar, vai mostrar para quem você deve orar na célula, aqui na igreja. Deus vai levantar a tua mente, o teu coração, vai mostrar para você pessoas. Sabe por quê? Porque Deus confia em você, Deus confia na tua vida. Deus quer mostrar para você pessoas para você interceder, e Deus vai colocar essas pessoas para você interceder. Vai chegar pedido de oração na tua mão e você vai se posicionar. Antigamente você até podia esquecer, mas agora você não vai esquecer não. Sabe por quê? Porque Deus te levantou para esse tempo diferenciado. Aleluia. Falta muito pouco, irmãos, para se cumprir tudo que a palavra de Deus tem vaticinado, tem profetizado. Tudo aquilo que é, irmãos, para acontecer, está acontecendo, e se aproxima um momento do nosso encontro com Jesus. Oh, irmão, que coisa linda. Vai ser olhar Jesus nos olhos, vai ser abraçar o Mestre. Oh, glória a Deus. Está perto isso de acontecer. Mas enquanto isso não acontece, eu e vocês, irmãos, façamos o papel que Deus tem nos levantado para fazer, de sermos intercessores, de nos colocar na brecha. Aleluia. Amém?